Fala, vencedores! Hoje nesse vídeo eu vou trazer alguns princípios que vai te ajudar a manter constância nos seus objetivos, na oração, no seu propósito com Deus, enfim, no que você estiver se dedicando. Fica para esse vídeo, você que não é inscrito já se inscreve, deixa o seu like e bora para cima. O primeiro princípio é construir disciplina sem ninguém te mandar. Às vezes a gente pensa que a disciplina ela está relacionada com as pessoas que estarão conosco. Também isso está relacionado. Mas você não pode depender disso, de que alguém esteja ali te ajudando, te motivando. Porque quando você depende disso, em algum momento essas pessoas não estarão mais disponíveis para você. E é aí que começa o desânimo, a perca de energia, a perca de foco. Quando você mantém a tua disciplina baseada na dependência de estar com pessoas, você não se torna uma pessoa disciplinada, nem constante nos seus objetivos, nem constante na oração. Entende? Porque, vamos supor, que se a tua dependência em relação à disciplina está nas pessoas, você chama uma pessoa, por exemplo, para treinar. Vamos treinar comigo. Isso pode te ajudar em algumas coisas? Sim, pode te ajudar. Não estou falando que isso é errado. Mas a questão é, se você depende disso, em algum momento essa pessoa não vai poder ir. E aí, talvez você comece a baixar a energia e ficar desanimado. Ou talvez nem vá porque a outra pessoa não vai. Então, é importante ter pessoas ali que vai te ajudar? Sim. Depender disso? Não. Então, construa disciplina sem que ninguém venha te mandar, ok? Faça por você, porque somente você pode fazer algo que está relacionado ao seu propósito. Outra pessoa não pode fazer por você, somente você, ok? Vamos lá. Você pode enganar a todos, menos a você mesmo. Quando você faz por você, é totalmente diferente. Tá? Você pode dizer para as pessoas que está fazendo um monte de coisa, mas você não pode se enganar. Só você sabe se você está fazendo isso ou não. Não viva só por palavras, mas sim por atitude. Se mova, ok? Construir disciplina dói, tá? Dói construir disciplina própria, mas liberta. Quando você faz isso, já não necessita que alguém te corrija. Já não é parado pela preguiça ou pela emoção. Já não depende de algo externo para se mover. Só necessita lembrar quem é e agir e atuar em coerência de acordo com a sua identidade. Você se torna uma pessoa que se move por decisão, não por circunstância. Todas as vezes que você estiver desanimado, lembre-se e reforce para você mesmo quem você é. Você é uma pessoa disciplinada. Vários bloqueios emocionais que são causados na infância, talvez isso até hoje venha refletir nas tuas atitudes, nas tuas tomadas de decisões. Mas você não pode permitir que bloqueios emocionais ou traumas ou feridas emocionais venham te afetar na sua nova fase. Por isso que a Bíblia fala em Romanos 12, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, pela renovação da vossa mente. É abandonar padrões antigos, padrões que faz com que você se sabote e começar a adquirir insights e princípios da palavra de Deus que vai te ajudar a ser uma pessoa disciplinada. Talvez um dia seu pai, sua mãe falou para você que você é bagunceiro, que você não consegue fazer nada direito, tudo que você faz dá errado. E aí olha só você hoje, tudo que você tenta fazer realmente dá errado. Por quê? Porque o seu pai, quando ele foi te corrigir, ou sua mãe, eles corrigiram você atacando a identidade. É um erro que muitos pais cometem, corrigir o filho atacando a identidade. Primeiro, na criação dos filhos, você tem que reforçar a identidade. Ou seja, meu filho, você é organizado. Por que o seu quarto está bagunçado? É só um exemplo que eu estou te dando. Tá vendo que eu reforcei a identidade, coloquei uma identidade positiva, mas corrigi o comportamento? E devido teu pai ou sua mãe não ter feito isso, fez com que você acreditasse que de fato você é uma pessoa bagunceira, que você é uma pessoa que não consegue fazer nada direito. Então isso reflete nas tuas decisões, talvez é isso que está te sabotando. Por isso você precisa ressignificar. Talvez você comece a orar ali, talvez você comece a buscar Deus e por algum erro você comece a se afastar. Entendeu? Então, reveja a sua identidade. Você é uma pessoa disciplinada. Não fique falando de forma negativa sobre você mesmo não, tá? Você é imagem e semelhança do Criador, você é disciplinado. Haja de acordo com a sua identidade. Ok? Então, quando você entende isso, você começa a atuar, ainda que sem vontade. Pessoas disciplinadas não esperem a vontade chegar para tomar decisões, para agir.
para aplicar o seu conhecimento, para colocar em prática, para se dedicar. Não, elas não esperam a vontade, elas fazem mesmo sem vontade. Entendeu? Porque o que governa o coração delas não é a emoção, mas o que governa são os princípios, a ação, a certeza, a convicção. Ok? Que tipo de pessoa você quer ser? Um homem que precisa de aplausos, uma mulher que precisa de aplausos para poder seguir? Ou alguém que caminha por convicção? Entendeu? Talvez você recebe um elogio, você fica animado, aí você continua. Mas no dia que você não recebe, você deixa de se dedicar. Isso não é disciplina. Isso é auto-engano. Isso é auto-engano. Entende? Então, você precisa mesmo, faça essa pergunta, talvez você tenha necessidade de aprovação. Você precisa mesmo esperar validação dos outros? Você depende disso? Será que o teu sucesso, será que a tua vitória em Deus depende da validação das pessoas? Se Jesus, sendo o mestre, sendo perfeito, ele não teve a validação de todas as pessoas. E ele também não esperava isso das pessoas. Ele só vivia para agradar a Deus e seguir o seu propósito. Quando você tem um propósito, quando você tem um sonho, você não espera que as pessoas acreditem nisso por você. Você começa a acreditar, porque é seu, é algo que Deus te deu. É você que tem que lutar por isso. É você que tem que acreditar nisso. Ok? Então não espere dos outros, mas sim espere mais de você, porque Deus espera mais de você. Você é mais forte do que você imagina. Você pode ir muito além do que você imagina, tá? Basta você acreditar. Reconhecer meus avanços, tenho que me validar sozinho, ser firme, sólido e não esperar dos outros. Estar em paz comigo mesmo. Sustentar sua visão, ainda que o mundo não entenda. Sustente a sua visão, o seu propósito, ainda que o mundo não entenda você. Ainda que as pessoas não compreendam aquilo que você quer fazer. Talvez você tenha um sonho, tenha um projeto e quer sair contando para todo mundo, esperando a validação das pessoas. Não, muitas pessoas não vão entender. Nem Jacó entendeu o sonho de José, porque o que Deus tinha na vida de José era tão grande que nem Jacó conseguia compreender. E o que Deus tem na sua vida é tão grande que muitas pessoas não vão conseguir compreender com a visão limitada. Porque Deus te mostrou, Deus mostrou para você essa visão. Deus entregou esse propósito, esse sonho para você, isso está dentro de você. E nem todo mundo terá discernimento para compreender o que Deus colocou na sua vida. Mas sustente a sua missão. Se você tem convicção que foi Deus que te deu isso, não abra mão disso, tá? Pare de mendigar aprovação e valide a você mesmo. Você tem que se validar, ok? E não as pessoas. E outro princípio muito interessante é aprender a se levantar rápido. Isso aqui vai te ajudar a se manter constante em tudo na sua vida espiritual, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, enfim, aprender a se levantar rápido depois de cair. Sabe o que acontece? Parece que cria uma visão na mente das pessoas de que elas têm que ser perfeitas. Primeiro, perfeito você nunca consegue. Você é falho, em algum momento talvez você vai errar, vai tropeçar, ok? Mas a questão é, o que define se você é uma pessoa constante, determinada, uma pessoa de fé, é como você se levanta. Porque tem gente que cai e permanece na queda, e permanece no chão, enquanto outras pessoas se levantam e continuam seguindo firme no seu sonho, nos seus projetos, na presença de Deus. Não com palavras, preste atenção, não é com palavras bonitas, não com um discurso de consolo, mas com ação. Decisão imediata, em algum momento você pode cair. Você não precisa de mais uma palavra bonita, de mais um consolo. Você precisa de uma palavra de direção, ok? Talvez você está esperando só palavras de consolo, mas isso não vai te ajudar. Lembra daquela mulher que cometeu adultério e lançaram essa mulher aos pés de Jesus? E as pessoas falaram, na lei de Moisés diz que tem que apedrejar essas mulheres. E Jesus olhou e falou, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Mas olha que interessante. Depois, quando todo mundo saiu, ficou só ela e Jesus. Jesus olhou para ela e falou, onde é que estão os teus acusadores? Ninguém te acusou? Não, eu também não acuso. Aí Jesus fala assim, vá e não peques mais. Jesus não ficou ali passando a mão na cabeça dela, minha filha, é assim mesmo, cometer adultério é assim. Jesus não ficou passando a mão na cabeça de quem cometeu adultério. Jesus deu uma direção, uma palavra de direcionamento. Talvez quando você cai, você está esperando uma palavra de consolo, mas a palavra de consolo não vai te ajudar a se desenvolver, mas sim uma palavra de direção. Caiu, levanta e segue firme na presença de Deus.
Deixe de fazer aquilo que está te atrapalhando. Deixe de fazer aquilo que está te atrasando. Você não precisa de mais uma palavra de consolo. Você não precisa de que as pessoas fiquem passando a mão na sua cabeça o tempo todo, não. Você precisa de uma palavra de direcionamento. Jesus entendia isso. Mais importante, irmão, preste atenção. Isso é uma das coisas mais importantes que você vai aprender aqui hoje, tá? Quando você cair, você não precisa que alguém fique ali te abraçando. Ai, que não sei o que. Você já caiu. Você está perdendo tempo ali, o tempo todo caído. Não é para você ficar ali. É para você se levantar e continuar seguindo. Você precisa de uma palavra de direcionamento. Existem pessoas que quando você cai, fica ali. Ah, é assim mesmo. Ah, que não sei o que. Que não sei o que. Isso não vai mudar nada na sua vida. Isso não vai mudar nada na sua vida. Você sabe que caiu, você sabe que errou, não tem como voltar atrás. Agora o que você faz? Siga em frente. Você não precisa de um abraço. Você precisa que alguém segure na tua mão e te levante e fala, filho, é pra ali, ó, continua. Continua focado nos seus objetivos. De nada adianta depois de uma derrota, as pessoas chegarem e falar, ó, coitadinho, ai, que não sei o que não sei... Não, mas, seguinte, você errou nisso, gerou atraso, agora continue firme naquela direção. É pra lá que você tá indo. É sobre isso. Assim você consegue se manter constante nos seus sonhos, nos seus projetos e na tua vida espiritual. Quantas pessoas não avançam na sua vida espiritual com Deus? Porque fica ali travado naquele pecado, naquele erro. A pessoa cai e fica ali se culpando, se condenando o tempo todo. Mas Jesus está dizendo, vá e não peques mais. Jesus está te dando uma palavra de direcionamento. Continue avante para aquilo que de fato importa, que é a presença de Deus, que é os seus objetivos. Ok? Então é como você se levanta. Cair, em algum momento você cai, mas se levante o mais rápido que você puder. Tá? Não fique ali parado no erro. Continue focado nos seus objetivos, tá? Qualquer um pode ser forte quando tudo está fluindo, mas o verdadeiro caráter de alguém disciplinado se revela depois do erro. Ali você descobre se a pessoa estava empolgada ou comprometida de verdade. Quem é você depois do erro? Talvez você, sei lá, quer ser um atleta de alto nível, você errou em alguma coisa. Aquilo dali faz com que você aprenda com seus erros e continue indo em direção à melhoria, em direção a desenvolvimento, a se desenvolver, a se tornar uma pessoa melhor, um atleta melhor, um empresário melhor, um pai melhor. Porque se você, no primeiro erro, você desiste, você para, isso aqui não é pra mim, esse negócio aqui não é pra mim, isso aqui não é pra mim. Quando você faz isso, isso só demonstra que você é uma pessoa emocionada, não que você é uma pessoa disciplinada. Pessoas disciplinadas não ficam o tempo todo assim, isso não é pra mim. Pessoas disciplinadas simplesmente entendem, peraí, aonde que eu errei? Beleza, errei nisso, aprendi, agora eu vou procurar o acerto. Entenda, se corrija rápido. Pessoas disciplinadas, eles se corrigem rápido, eles não ficam se condenando, se lamuriando o tempo todo chorando. Isso não vai levar você a ter resultado, isso não vai levar você a vencer. Só vai mostrar que você é uma pessoa fraca e que o erro te venceu. Não permita que o erro venha te vencer. Anota essa frase. Não permita que o erro, que a falha, venha te vencer. Mas vença os erros e as falhas com a tua persistência, com a tua dedicação. Tá? Com a tua disciplina. Levante rápido. Um dia perdido não pode se transformar em uma semana. Às vezes tem pessoas que, vamos supor, ela está ali seguindo a rotina firme e forte. E de repente ela erra na rotina. Sei lá, acontece alguma coisa e ela não vai treinar. Aquele dia determina muita coisa. Se você vai parar o resto da semana ou se você no outro dia vai continuar. Beleza, você falhou num dia, deixou de treinar um dia, deixou de estudar um dia, deixou de se dedicar um dia. Ei, que esse dia não se transforme em uma semana. Esse é o erro de muitas pessoas. É fazer com que um erro venha, de fato, ditar o ritmo de toda a vida dela. Aí ela fica uma semana, 2 semanas sem treinar, sem estudar, ela fica um mês e por aí vai. E é assim que começa a procrastinação. Entendeu? Então, você errou, no outro dia, vai pra cima. Teve um dia que você não estudou, no outro dia você estuda mais. Você continua até pegar o ritmo de novo. Entende? É sobre isso. É como você age depois do erro. Ok? Reconhecer sem justificar-se. Não ficar se culpando ou copiando com vergonha. Me corrigir com maturidade não é se lamentar. Então, se corrija com maturidade. Tá? Pessoas imaturas ficam o tempo todo se copiando, tá? Se lamentando o tempo todo. Agora, pessoas imaturas fazem isso, né? Fica se lamentando, se lamuriando. Agora, pessoas maduras
elas agem de forma diferente. Elas se corrigem rápido, levantam rápido e continuam avançando na direção certa. Elas não se prendem ao erro, elas continuam avançando naquilo que é importante para elas, tá? Então, se corrija com maturidade, tá? Se perdoe sem se afrouxar e se olhar com compaixão, mas também com exigência. Se olhe com compaixão, entenda que você é falho, mas também entenda, peraí, eu posso melhorar. Eu não vou usar isso como desculpa. Não use a sua falha como desculpa, mas use isso daí como algo de, peraí, eu vou aprender com isso, tá, agora eu tenho que buscar evoluir, ok? Então, olhe para você com um olhar de compaixão, mas com exigência ao mesmo tempo, ok? Às vezes você não necessita de um abraço quando falha, mas que te levante e aponte a direção certa. Que tenho que entender que o erro faz parte da minha vida, mas não é a minha vida, pois sou maior do que o erro. O erro pode até fazer parte da sua vida em alguns momentos, mas ele não é a sua vida e não define a sua vida. Não deixe que um erro venha definir toda a tua rotina e toda a tua semana, toda a tua vida, tá? Então, se você caiu, se levante e siga firme naquilo que é importante, no sonho que Deus colocou no seu coração, no propósito que Deus colocou no seu coração. Continue firme na sua vida espiritual. Se manter constante na vida espiritual com Deus, no trabalho, nos negócios, nos projetos. Se manter constante é entender justamente esses princípios. Quando você entende isso, irmão, ainda que você erre, você se levanta rápido, você se olha com compaixão, mas mesmo assim com exigência também, e você se levanta e continua firme no caminho. Entenda? Entende isso? É igual aquele GPS, né? Quando você erra uma rua, ele vai recalculando. Pessoas disciplinadas recalculam a rota e continua focado. Não fica ali, o GPS não fica, você é isso, nossa, você errou a rua, você é burro. O GPS não fica falando essas coisas pra você. Por que você fica falando isso pra você? Você não é essas coisas, você não é essas palavras negativas, entendeu? Um erro não define a tua identidade, mas a tua identidade define o teu comportamento, ok? Então passe a acreditar que você é uma pessoa disciplinada, passe a acreditar que você é uma pessoa forte e que você pode se levantar sim, mais forte ainda do que quando você caiu, ok? Guarde isso no seu coração, vai pra cima, se mantenha constante, tá? Construa disciplina sem que ninguém esteja vendo e outra, aprenda a se levantar rápido, sem ficar se lamuriando. Continua seguindo firme, mantenha o foco, porque a vitória vai chegar na sua vida em nome de Jesus, tá bom? Gostou desse vídeo? Então deixa o like, compartilha com o máximo de pessoas que você conhece. Se você quiser adquirir meu e-book Luz na Escuridão, que eu falo de inteligência emocional e espiritual, falo nesse livro como que bloqueios emocionais, traumas podem atrapalhar a sua vida com Deus e como justamente são esses pensamentos que fazem com que você tenha uma vida inconstante. Tá? No livro eu dou mais detalhes sobre isso. Se você gostou desse vídeo, no livro você vai ver coisas muito mais interessantes, tá bom? Se você quiser adquirir, link está na descrição. Tamo junto, Deus abençoe sua vida, fique na paz, fique com Deus.